Vamos falar de esportes no bate-papo com o Antônio Carmo. Seja bem-vindo. Carmo, chegou a sexta-feira. Achei que ela não ia chegar essa semana, rapaz. Bom dia. Véspera de sábado à noite, tome cuidado, vá com parcimônia, já diziam os mais antigos. Um bom dia para você, Cláudio Nicolini, claro. Bom dia muito especial a todos que estão conosco, nos acompanhando, entre eles o Diácono Alexandre, torcedor da Águia do Vale. Gente da melhor qualidade, que bom, meu querido Antônio Carmo. Sexta-feira chegou, pauta cheia. Vamos começar pelos resultados de ontem. Destaque para a Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro teve mais sorte que juízo, né? Venceu, passou, né? Na verdade, passou, perdeu o jogo por 1-0 do Perdeu. glorioso Atlético Bucaramanga. Aliás, perdeu um caminhão de gols. Goleiro do Atlético Bucaramanga, se o Atlético passa, ia ganhar uma estátua, meu querido Antônio Carmo. Mas nos pênaltis, São Everson de Pindamonhangaba fez dele 3-1 e o Atlético Mineiro passou. E junto com o Fluminense, são os brasileiros que estão nas oitavas de final. Que coisa, hein? De 16, só 2 brasileiros, meu querido Antônio Carmo. O glorioso Atlético Mineiro vai pegar o Godoy Cruz. E a gente tem o Fluminense, que vai jogar contra o América de Cali. Só Fluminense e Atlético Mineiro, né, Nicolino? Dos brasileiros seguem adiante aí na Copa Sul-Americana. E o Atlético Mineiro ontem flertou com uma eliminação que seria trágica, né? Horrível, perdendo em casa para o Atlético Bucaramanga. Se perde muitos gols, se erra, aí o que acontece? Aí erro do seu setor ofensivo, dos jogadores que estão buscando o gol. O Atlético se atrapalhou muito nesse aspecto, acabou tomando o gol, perdeu o jogo por 1-0 e aí precisou do Everson para classificar-se nos pênaltis, né? Negócio lamentável aí para o Atlético Mineiro, que, por sorte, havia vencido o primeiro jogo lá na Colômbia por 1-0. Interessante é que lá o Atlético, com um jogador a menos, até jogou melhor, chegou à marcação do gol, né? E o Hulk vai levando o Atlético para frente. Então, ontem se definiram os times, Nicolino, que seguem adiante aí agora para a fase seguinte da Copa Sul-Americana. Lembrando que o Alianza Lima eliminou o Grêmio, a Universidade do Chile eliminou o Guarani do Paraguai, o Central Córdoba eliminou o Cerro Largo, o América de Cali bateu o Bahia, o Bolívar ganhou do Palestino, o Atlético Mineiro eliminou o Bucaramanga, o Independente Del Valle passou pelo Vasco, enquanto que o Once Caldas eliminou o poderoso San Antônio Bulu. Então nós teremos o Fluminense enfrentando o América de Cali e o Atlético Mineiro jogando contra o Godoy Cruz. E para por aí. Né? Impressionante, não, Nicolino? Como na Libertadores, os brasileiros nadam de braçada, né? Dominam, fazem final. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense, Palmeiras e Santos. Não, e tem um monte de brasileiro, né? Na Libertadores ainda. Botafogo e Atlético Mineiro o ano passado. E na Sul-Americana, olha, chega na final, como foi o caso do Cruzeiro ano passado, do São Paulo há uns 4 anos, do Fortaleza, mas não ganham, né? Interessante tudo isso aí. É bem difícil. Vamos acompanhar a fase agora de oitavas de final eliminatórias em ida e volta. Muito bom, Antônio Carmo. Copa Paulista, destaque para mais uma rodada. As equipes do Vale do Paraíba que estão disputando a Copa Paulista. Grupo 4 voltam a campo nesse final de semana. O Taubaté joga amanhã, alô torcedor do Burro. É contra o Ramalhão, o Santo André. 3 da tarde, no Bruno José Daniel. Já o São José, alô, torcida da Águia, aniversário da cidade, domingão, 3 da tarde, é para encher o Martins Pereira e empurrar a Águia contra o São Caetano. Jogo marcado para as 3 da tarde. Segunda, fecha a rodada Oeste Santista, Antônio Carmo. O São José já está matematicamente classificado, mas quer a manutenção dessa ponta da tabela, o primeiro lugar, não só no próprio grupo. Do geral. No geral, o São José é o primeiro no geral, e claro, no grupo dele também. Então ele quer a manutenção para poder ter vantagem depois, né? Classificando-se em primeiro lugar no geral, ele pegará o 16º. Inclusive, vou contar uma coisa para você.
Hoje, não, teve jogo quarta-feira, mas na segunda-feira, fechada a rodada, porque é por aproveitamento também. Você não pode só pegar o melhor nos Sim. pontos contra o 16º. Tem lá, porque o grupo 1 só tem 5 times, então o máximo que se chega lá é de 24 pontos. Nos outros grupos são 30. Fechando a rodada de domingo, o melhor era o São José, e o 16º era o São José, era o Taubaté. Tivesse acabado o domingo, dava São José e Taubaté nas oitavas de final, tá certo? Melhor não, né? Vamos ver se o Taubaté vai somando mais pontos aí para ficar mais distante. O São José briga pelo primeiro lugar geral e é favorito contra o São Caetano domingo. Já o Taubaté briga ainda por se classificar, para tentar a classificação no grupo. Ele está, digamos que São José já está matematicamente classificado e a Santista virtualmente garantida. Aí você tem São Caetano, Taubaté, Santo André e Oeste, os 4 times buscando ali as outras vagas. E o Taubaté vai enfrentar todos eles. Pega o Santo André agora, depois pega o Oeste, depois pega o São Caetano e por aí vai. Então, o Taubaté que vai a Santo André, os dois estão com 6 pontos, aliás, o São Caetano também. O Taubaté precisa somar pontos lá, precisa ganhar esse jogo. Já ganhou um jogo fora contra o São Caetano, precisa conseguir mais uma vitória e, se ganhar do Santo André, abre um bom caminho para a classificação. Sem dúvida, o empate não é de todo ruim, porque segura o Santo André atrás dele, como está neste momento na tábua de classificação, de acordo com os critérios de desempate, meu querido Antônio Carlos. Mas uma vitória, sem dúvida alguma, já deixa o Santo André mais para trás, faltando 3 rodadas, começa a encaminhar a classificação, né? O Taubaté precisa arrumar o seu ataque, que não faz gols, né? O Taubaté tem apenas 3 gols marcados Ataque de no riso. campeonato. Um ataque de riso em 6 jogos aí, uma média de meio gol por jogo. Os atacantes não fazem gols, os centroavantes contratados, o Brandão, o Rafa Marcos, o pessoal que está por lá não está fazendo gols. Então, o Taubaté precisa começar a achar esse caminho. Santo André empatou com a Santista domingo passado, Nicolini, e trouxe o Renato Peixe, que conhece bem lá o futebol da região do ABCD para ser o técnico do time, deve dar uma melhorada aí. O Taubaté vai ter que jogar um bom futebol para voltar com a vitória amanhã. É isso, vamos ficar de olho na Copa Paulista. A gente está acompanhando tudo de pertinho, meu querido Antônio Carmo. Campeonato Brasileiro da Série A, ontem o São Paulo fez para conta do chá. 1-0 do Juventude fora de casa. E nesse caso, Antônio Carmo, era preciso dos 3 pontos. E eles vieram. Valeu mais o resultado, né? O futebol foi razoável, mas ganhar do Juventude era fundamental. O São Paulo que vinha de bela vitória sobre o Corinthians para continuar no pique de recuperação aí no campeonato, com o Hernan Crespo agora podendo trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. E até porque o Juventude está na zona de rebaixamento, né? Você não podia perder pontos para um time que está lá embaixo na tabela. Vitória importante do São Paulo do ponto de vista de resultado, tanto é que antes de ganhar do Corinthians, o São Paulo só tinha 13 pontos, estaria hoje na zona de rebaixamento. 2 vitórias, botaram o time lá em 12º lugar. É isso. Agora vamos para a 17ª rodada nesse final de semana. Antônio Carlos, mais algumas equipes com 14 jogos, outras com 15, outras com 16. Né, tá? Essa várzea. Mas vamos lá. Amanhã, Engenhão, Botafogo e Corinthians. E ontem a torcida do Corinthians foi lá, levou caixão, faixa, protesto, aquilo tudo que a gente já sabe, Antônio Carmo. E se perder do Botafogo, vai subir o fogo pelos lados do Itaquerão. O Botafogo também dá uma no cravo, outra na ferradura, a gente nunca sabe o que vai acontecer. O Bom Mirassol, embaladaço, pega no Maião, Vitória, 6h30, no Zé Maria de Campos Maia, em Matão. Foi reformado, tá bonito, as imagens que eu vi, tá bonito o estádio do Mirassol, que era um campo do Mirassol, igual esses que a gente conhece aqui no quintal de casa. Fortaleza e Red Bull, 6h30 no Castelão, sim. E na Ilha do Retiro, Sport e Santos, 6h30. O Sport que não ganhou de ninguém. O Santos deu a primeira vitória para o São Paulo no campeonato, a primeira vitória para o Grêmio no campeonato, a primeira vitória para mais uns 4, 5 no campeonato. E vou falar para você, para mim, o Sport vai ganhar de alguém. Tem chance. Não vai ficar o campeonato inteiro sem ganhar. E sabe que pega um Santos que vem de 2 derrotas, desmantelado. Uma derrota vai causar um tsunami na Vila Belmiro, deve cair toda a comissão técnica. O Kleber já não é mais unanimidade, né? E em caso de derrota para o Sport, porque o Santos agora pega os últimos, né? Sport, Juventude e Vitória, eu acho. São 3 jogos assim na sequência.
Se ganha os 3, vai para o meio da tabela. Se perde os 3, se afunda na Vai zona para do baixo. rebaixamento na virada do turno e fica muito difícil de sair. Uma situação complicada. Ontem o Santos apresentou um reforço. 9 da noite, tem embalos de sábado no Allianz Parque, na Rua Turiaçu, Palmeiras e Grêmio. Jogão de bola de muita história. Pena que está escondido para o sábado gelado, 9 horas da noite em São Paulo. Domingo, São Paulo e Fluminense, Cruzeiro e Ceará, Internacional e Vasco, Bahia e Juventude. Fecha a rodada Flamengo e Atlético Mineiro, mas esse ano, ou nesse jogo, não vale título, Antônio Carmo. Não vale, não é a decisão de 1980 e às 8h30 da noite no Maracanã. Eu vivi para ver jogo domingo, 8h30 da noite, né? Era horário que já tudo estava resolvido, já estava todo mundo voltando para casa, ou indo lá para a pizzaria, e agora ainda tem jogo. Pois Já bem, tinha Nicolino, o o resultado Botafogo da anunciou esportiva. da esportiva. Então é o seguinte, a esportiva que eu olhei que falou o jogo do Mirassol, era mais ou menos aquele jogo 9 da loteria esportiva. Ele ficava ali meio escondido, né? Ele não era o jogo 1 e não era o jogo 13. Jogo 9, Mirassol e Sim. Vitória. A coluna 1, seco ali, né? E se der vitória, o Dudu da Loteca, o Miron lá de Goiás, vão ganhar sozinho na Ganha competição. sozinho. Mas a gente está falando de futebol. O Botafogo anunciou o Danilo, volante, que ele que surgiu no Palmeiras, foi para Inglaterra, ótimo jogador. No Palmeiras foi o Eu ia melhor falar. daqueles que surgiram ali, daquele pessoal ali, Bom jogador, hein? daqueles. Não, muito bom, jogador para a seleção brasileira. Foi para o Nottingham, ele teve uma contusão séria lá, não sabe como é que está jogando, está um tempo sem jogar. Voltou, o Palmeiras não quis repatriar, voltou para o Botafogo, altíssimo preço, a maior contratação do Botafogo financeiramente, gastou uma nota para trazer o Danilo, certo? O Corinthians disse que se acertou depois da derrota para o São Paulo, o pessoal conversou bastante, e aí houve muita cobrança, e o Corinthians conseguiu um bom empate diante do Cruzeiro. Vamos ver agora diante do Botafogo, porque na quarta que vem já tem Corinthians e Palmeiras, é a Copa do Brasil, que estará em Copa do evidência. Então, Brasil. todos os resultados desse fim de semana vão pesar lá. O Fortaleza que está precisando ganhar um jogo aí, né? Agora com técnico novo, pega o Red Bull, aquela coisa de saber que o Red Bull é um adversário muito complicado. Esse Sport Santos aí, Nicolau, o Sport contra o Vitória, ele empatou quarta-feira lá em Salvador, num jogo dos Romarinhos, né? Aquele Romarinho que foi do Corinthians, que ficou 10 anos lá na Arábia, ele voltou agora, está no Vitória. Está muito bem ele lá, fez uma carreira extraordinária no mundo árabe. Master, E tem né? um outro Romarinho. Isso, mas não, mas Ele tá foi saindo da campeão da 34 aí, Libertadores no Corinthians pelo 2011, Corinthians, em Antônio Carlos. 2012, né? Quer dizer, ele tinha ali 20, 21 12. anos, com mais, bota aí mais 13, 35 anos por aí, né? E aí um outro Romarinho que está no esporte fez os 2 gols do esporte. No finalzinho do jogo foi uma loucura lá, no Barradão. O esporte conseguiu um bom resultado, o empate animou o time, o Santos que tome cuidado. O Santos que teve briga do Neymar com a torcida, não pode o jogador, um ídolo como o Neymar, nem lá, bater pouco com o torcedor. O torcedor xingou, beleza, deixa ele xingar lá, vamos embora pro vestiário. Tem que saber disso, e pelo peso que ele representa para o Santos. Imagina o Pelé ir lá brigar com o torcedor lá, não, o Toninho Guerreiro, o Coutinho, o Pepe, o Zito, não pode, não Neymar, fica quietinho, deixa o torcedor. Xingou, você olha de lado e vai, segue a vida, né? E aí a coisa no Santos não tá boa, não. Palmeiras e Grêmio recentemente disputaram uma final de Copa do Brasil, né, que acho que foi o primeiro título do português no Palmeiras, do Abel Ferreira. O Grêmio não vai bem, eliminado da Sul-Americana, só tem o Brasileirão agora. Vamos ver o que faz aí o Palmeiras jogando em casa. Precisa, se quiser continuar pensando em título, ganhar esse jogo de qualquer maneira. Duelo de tricolores domingo para São Paulo e Fluminense. Fluminense em queda. Tá vendo aí, Nicolino? Acabou a Copa do Mundo, o Fluminense voltou para o Brasil como o melhor time do mundo para a torcida do Fluminense, né? Voltou lá dos Estados Unidos, semifinalista. Renato Portaluppi perdeu 3 jogos seguidos agora, a derrota do Palmeiras, para ninguém serve mais nada. Não serve mais para nada. Time ruim, time pipoqueiro e Se tal. perder Veja, o no fim futebol de é assim, semana, né? o Renato corre risco. Pronto, corre risco, já fica desse jeito, porque daí o Grêmio, o Fluminense também já despenca na tabela, já sai do G8, aquela coisa toda. O líder Cruzeiro acho que é muito favorito contra o Ceará, o Inter é muito favorito contra o Vasco. O Inter ganhou todos os jogos, ao contrário do Fluminense, o Inter ganhou todos os jogos na volta do campeonato, e o Vasco precisa melhorar o seu time, né? Sem dúvida alguma. Bahia e Juventude fica ali, jogo 11 da loteria,
E Flamengo e Atlético Mineiro aí tem história para contar. O Mengão jogando em casa, o Atlético não vai bem. Acabamos de dizer que passou na Bacia das Almas ontem, seria trágico a eliminação em casa para o Bucaramanga na Sul-Americana, mas o Flamengo está melhor. O Flamengo está contratando, hein, Nicolino? O Muito Flamengo está bom. contratando jogadores assim. Tem dinheiro, O Antônio Carlos. Saul, Tem então, dinheiro, o Saul, acalmaram lá o Flamengo, esquema da briga administrativa, que é o que estava mandou o Hulk atrapalhando. O embora. Flamengo tem Não, o dinheiro, já tem Flamengo um teve elenco dois. bom e vai que vai. E tá aumentando. O Flamengo teve dois graves problemas. A briga lá do Pedro com o Felipe Luiz, com o BAP, lá o BAF, sei lá o quê, o português que é o gerente de futebol lá, o executivo. O Pedro voltou a jogar, e aí teve o problema, né, com a divulgação aí do José Luiz Runco, chefe do departamento médico, dizendo: o De La Cruz é um ex-jogador. Quem comprou ele fez bobagem, ele não tem mais condição de jogar. Ele não tem jeito, tá fora, tem que parar. E aí isso explodiu lá também, demitiram o Zé Luiz Ronco, foi mandado embora. Ele que voltou agora na administração do BAP, assumiu o departamento médico, veteraníssimo médico aí de história de seleção, foi mandado embora. Eu não podia fazer isso, colocou o De La Cruz aí, né, na mira da torcida. O cara não tem condições, segundo ele, não joga mais bola. Ele tem um Esse joelho que ano não dá mais. praticamente não jogou, né? Pior que não jogou, desde que chegou o Flamengo ano passado, jogou pouco. O joelho dele é pior que o do Garrincha, pelo que deu para entender. Aí o Flamengo anunciou o Saul, que nunca foi um craque, mas jogou na seleção espanhola e no Atlético de Madrid. Agora o Emerson Royal, que nunca foi um craque, mas teve na seleção, no Milan, de muita experiência. Busca aquele colombiano, Carrascal, também que está lá no futebol europeu, e tem mais um na mira aí. O Flamengo está fazendo um time internacional mesmo Jogadores aí, para na serem tentativa. titulares. Titulares, com peso, com nome, com história, pode não dar certo aqui, mas né, tá indo buscar aí esse pessoal aí. Bacana. Flamengo querendo ser o grande time do Brasil, com dinheiro, com boa administração, os resultados começam a aparecer. Para fechar da Série A, vejo aqui até uma manchete, só comentando rapidamente. O Nenê, aquele, Antônio Carlos, do Vasco, do Santos e não sei quem, né? Tá no Palmeiras, Juventude. São Paulo. 44 anos, fez agora e é o primeiro jogador da história do Campeonato Brasileiro a disputar a Série A com 44 anos. E no campeonato, quem também tem 44 é o Fábio, goleiro. São os dois do Master do Luciano do Vale que estão aí no Brasileirão. Tá bom, Antônio Carlos? Também outra coisa que eu vivi para ver, porque até nos anos 80, Nicolino, jogador com 31, Com 32 anos já era. 34 Pronto, já era velho. Esquece. Quando o Pelé, né, foi campeão mundial em 70 com 30 anos, tricampeão, não, com 34, como é que o Pelé vai jogar a Copa do Mundo? Já, então, para com isso. E ele ainda jogou até 77, né? Pelo Cosmos, foi para lá, parou na seleção em 71, parou no Santos em 74, mas voltou a jogar em alto nível. E ele já foi uma amostra disso. Depois, o primeiro que eu vi foi o Roger Milá, né, com 39 anos, Camarões, na Copa de 90. Aí o Júnior, lateral do Flamengo também, né? Apareceu bem em 92, ali com seus 37, 38. Depois disso, meu amigo, a coisa foi para esse caminho. E o atleta, o jogador que é atleta, meu Zé Roberto, 42 anos, jogando no Palmeiras, parecia um menino de 22, porque se cuida, né? Agora, né, tem aí o caso do Nenê, do Fábio, tem muito. O Thiago Silva, já com 40 anos, agora nós já temos mesmo. Se você fizer uma seleção master, Nicolino, acima de 40, você vai fazer um time inteiro jogando aí no futebol brasileiro com qualidade. Série A e Série B, você monta um time bom. Sim. Bom. Nessa idade aí. É porque o cara se cuida. Série B, por falar em Série B, Antônio Carmo, o Botafogo de Ribeirão Preto tá rezando a cartilha, né? Ontem perdeu pro Criciúma 2-0 em casa, é o lanterna do campeonato. Tá feia a coisa lá pelos lados do Bafo. Tá. O Remo virou em cima do Avaí no Mangueirão, 2-1. Ah, Remo, já é o quinto colocado. O Remo tá querendo voltar para a Série A, meu querido Antônio Carmo, depois de sabe Deus quantos mil anos que o Remo não disputa a Série A. É do tempo que eu era moleque que o Remo disputava a Série A. Olha, no final de semana... Tava na loteria. O Remo era da loteria naquele tempo, né? Final de semana, 19ª rodada, para fechar o primeiro turno, Antônio Carlos. Ferroviário e Operário amanhã. Amanhã também tem CRB e Novo Horizontino. Bom jogo esse, hein? Lá no Rei Pelé, 8h30 da noite. Sai da praia de Pajuçara,
vai lá pro Rei Pelé, Maceió, depois aquela de Maracujá, coisa boa, né? Alagoas é bom demais. Coritiba e Amazonas, domingo, 4 da tarde, Volta Redonda e Vila Nova no mesmo horário, 6h30, América e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que alguma coisa, tem ganhado o América, que não ganha de mais ninguém. E pode entrar na zona do rebaixamento se perder em casa. O Dragão, o Atlético joga em Goiás contra a Chapecoense, domingo, 7 da noite, segunda e terça. A conclusão da rodada, Antônio Carmo. Para saber o campeão do primeiro turno, tem que esperar terça-feira, quando jogarão Goiás e Remo, né? Se bem que se o Novo Horizontino e o Coritiba não vencerem, aí pronto, aí o Goiás já entra em campo com o título, né, simbólico de campeão do primeiro turno. Então a gente tem aí times que estão acostumados, né, Goiás e Coritiba, no G4, o Novo Horizontino e Chapecoense. Novo Horizontino é o único deles aí que nunca jogou a Série A, o Remo tentando encostar, o Cuiabá, o Vila Nova, ainda tem muita bola para rolar. Ixi, tá rolando, e é isso, tá terminando o primeiro turno já na Série B. Vamos para o segundo turno. Já na Série C, Antônio Carlos, estamos na 14ª rodada de 19. Amanhã, Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Náutico. Domingo, jogam Floresta e ABC. Na Arena Pernambuco, o Retrô recebe o Ipiranga de Erechim. Esse jogo vai ser amanhã, como também Londrina e CSA. Ainda domingo, Itabaiana e Ituano, Caxias e Ponte Preta, Figueirense e Anápolis. No 1º de maio, em São Bernardo, o Bernô recebe o Confiança. A rodada termina segunda com Tombense, Maringá, Botafogo da Paraíba e Brusque, Antônio Carmo. Bom, domingo, 4h30 da tarde, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, grande jogo da rodada. O líder Caxias, 27 pontos, contra o vice-líder Ponte Preta, 26. Esse é o grande jogo da rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série C, que vai para a 14ª rodada. E é bom lembrar, Série C é diferente de Séries A e B. São apenas 19 jogos, um turno só, Turno e os 8 único. melhores depois seguem. Depois os 8 melhores serão divididos em 4 grupos, em 2 grupos de 4, e vão brigar pelo acesso. Muito bom, Antônio Carmo. E a Série D tem a última rodada da primeira fase. A Série D são grupos de 8 times, classificam os 4 primeiros, muitos já classificados, alguns tradicionais, disputam vaga, como o Ferrinho, o Ferroviário, que vai jogar no velho Presidente Vargas, lá no Ceará, contra o Central de Caruaru, que é o líder, já está classificado. O Santa Cruz promete colocar mais de 30 mil torcedores no Arruda e quer ser o primeiro do grupo. O Santinha recebe o 13 da Paraíba, domingo, 4 da tarde. O povo lá no Recife já sabe o que fazer. Tem jogo do Tricolor, vai todo mundo pro estádio do Santa Cruz. Mas o Santa vai mandar esse jogo, sabe onde? Na Arena Pernambuco, Antônio Carlos. Ó, din-din. Sai Tá do mandão do Arruda. Ó, Canindé. Portões abertos, Antônio Carmo. É isso mesmo que você está escutando. Portões abertos, só que você tem que retirar ingresso, porque senão perde controle, por conta de segurança. Todo mundo lá. Né? Portuguesa e Boa Vista. Boa Vista é o lanterninha do grupo. A Portuguesa já está classificada em primeiro. Aí a Portuguesa falou assim, agora é SAF, né, Portuguesa? Libera tudo aí, não precisamos da renda. Vamos encher o estádio para empurrar a Lusa para a próxima fase e aí para o mata-mata subir para a Série C, que aí garante ano que vem, ano inteiro de campeonato regular, Série A do Paulista, Série C do Brasileiro, e aí a Portuguesa passa a ter um calendário mais regular, que ajuda a trazer patrocinadores e assim por diante. A SAF não é boba nem nada, meu querido Antônio Carmo. E o Água Santa vai jogar no Manduzão contra o Pouso Alegre, precisa ganhar para não depender de ninguém. O Água Santa precisa da vitória, o empate pode deixar os dois fora. A Inter de Limeira, super classificada, já recebe né? o Goiatuba, que é o vice-líder, mas que corre risco. Tem 19 e o Uberlândia tem 16. O Uberlândia vai pegar o Cascavel fora de casa, e se ganhar e a Inter ganhar, o Uberlândia pode chegar. E a Série D, meu querido Antônio Carlos, seus estertores. Na verdade, o Goiatuba está classificado, inclusive, porque tem esse confronto Uberlândia e Cascavel, aí um tira o outro dali. Bom, um resumo aí. A Inter de Limeira é o melhor dos 64 clubes
É a melhor campanha até agora, em 13 rodadas, vai para a última rodada, 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates, só uma derrota, campanha espetacular da Inter de Limeira. Nesse grupo 7, o Monte Azul já está eliminado, é o único paulista eliminado, enquanto que no grupo C, a Portuguesa já classificada e o Água Santa brigando aí na última rodada para conseguir a sua classificação. E aí nós vamos ver depois, né? Já veio o mata-mata, aí já vamos para a fase que é de mata-mata no campeonato da brasileira. A Inter de Limeira, por exemplo, hoje enfrentaria o Marcílio Dias, né? A Portuguesa de Desportes jogaria contra o Misto, e por aí vai. Vamos depender ainda dos resultados do fim de semana para ter essa configuração geral dos resultados, das classificações, e aí ver os jogos da próxima fase. Fórmula 1 na Band nesse final de semana, tem o Grande Prêmio da Bélgica, a 13ª etapa da temporada, o primeiro treino livre já foi. Acabou agora, Antônio Carlos. O Esporte estava mostrando e deu Piastri. Piastri em primeiro, Max Verstappen em segundo, Lando Norris em terceiro, George Russell em quarto, e aí vai o brasileiro Gabriel Bortoleto, ficou em 13º lugar. O primeiro teste agora foi pela manhã, daqui a pouco, por volta de 11h30, meio-dia, tem o segundo treino livre amanhã, treino de classificação, e domingo a corrida nesse autódromo que é sensacional, veloz demais, e Max Verstappen querendo ganhar lá perto da sua torcida. Vamos acompanhar tudo na tela da Band amanhã, 10h30 da manhã tem o treino classificatório, domingo de manhã tem a corrida Spa-Francorchamps tradicionalíssima, tá na tela da Band. Para fechar, um abraço ao Sidney Barbosa da 7 aqui de Taubaté, sempre com a gente, e me lembram aqui que, por falar em jogador velho, o Jailson, aquele goleiro que é de São Celso José, Gomes mandou. Sim, assinou sim. com o Bandeirante de Birigui. Vai jogar a Série A3 com 44 anos. Se a moda pega, o Renato Santiago falou que vai deixar a vereança daqui a pouco, viu, Antônio Carlos? Oh, Gilcinho, daqui a pouco essa turma tá ele em São fininho. José, o Gilcinho Taubaté. Vamos fazer uma dupla de ataque aí que vai fazer furor. Porque tem muito jogador mais novo aí que não jogou bola, que não Renato joga. Santiago e Gilcinho jogaram. Jailson, tomara dê certo, ele está em atividade, aí jogando no futebol amador, né, atuando por aí afora, desde que se aposentou do futebol profissional, ele que viveu grandes momentos no time do Palmeiras como campeão brasileiro em 2016. Sucesso para ele lá em Birigui, né? Distante cidade, mas que é muito quente, mas que é muito boa. Muito bom, Antônio Carlos. Vamos nessa, que São Cristóvão nos proteja pelas estradas desse mundão do interior que a gente roda. Grande abraço para você, meu querido. Até segunda-feira. Tá bom, só para fechar, o vôlei feminino do Brasil ontem ganhou 3-0 e amanhã joga contra o Japão. Semifinal, outra semifinal, Itália e Polônia. Os vencedores farão a final domingo lá na Polônia, da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Semana que vem, o masculino lá na China, tá bom? Abraço, Nicolino, para você e para os amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótimo fim de semana, pessoal. Um abraço, até lá, juízo. Se cuidem, até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva conexões